Olá, este é o Porquê Cultura, eu sou Fernanda Iquedo, estou com a convidada Bruna Bengosi. Ela vai falar sobre livros, mundo das letras, e a gente vai conversar. Ela também é historiadora, ela fez a graduação em História, mestrado em História Social na USP, e está aqui como convidada do Porquê Cultura para falar sobre muitas atividades. Eu quero saber sobre o Clube de Leitura, Leia Mulheres. A Bruna é mediadora desde 2018. E também a gente vai falar sobre um lançamento que vai acontecer no final deste mês, que é um livro e no qual ela foi revisora, né? Porque a Bruna também é revisora textual, além de ser especialista em educação, trabalha com livros didáticos. Então, Bruna, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Fernanda, obrigada. Obrigada a todos que vão nos acompanhar, né, nesse podcast. Eu brinco que é Barbie Profissões, né, porque é muita coisa, mas muita coisa que dialoga, né? Sim. É sempre em torno da escrita, da leitura, da educação, principalmente, né? Então, por isso que eu estou envolvida em tantos projetos, né? Me dedicando um pouquinho em cada área, mas tudo ali convergindo, né, em torno dessas temáticas tão importantes, né? Muito bacana. Você fez História na USP, na graduação, emendou já com mestrado em História Social, sim, né, Bruna? Sim, emendei. Lembro que eu fiz a prova à tarde e ainda tinha a aula da graduação à noite. E daí já emendei. A ideia também é que o doutorado já fosse, né, em seguida, mas eu preferi parar, né, repensar os caminhos, e nesse meio tempo que eu acabei me dedicando mesmo à revisão textual. Isso me levou daí a uma segunda graduação em letras, né, me formei no ano passado, e desde então também eu venho trabalhando mais agora com a parte mesmo de escrita, né, de revisão dessa escrita. Legal que você fala que tem toda uma coerência, uma coesão nessas frentes de trabalho, porque também a história ela te dá toda a base do conteúdo que você está lendo, né? Não só revisando ali a gramática, né, o texto em si, mas também contribuindo para a pessoa ali, você dá aquela orientação também em relação ao conteúdo em geral, né? Isso. Me dá todo um suporte ali para fazer uma visão macro do texto, né? Porque é o que a gente sempre fala também dentro do campo da linguística, né? A gramática pura, ela não responde tudo, né? A gramática normativa, ela é um viés só de olhar a escrita, né? Mas a gente tem que analisar todo o contexto, para quem que vai esse livro, né, esse conteúdo, né, se é uma escrita acadêmica, é um tipo, né, de olhar, se é um livro de ficção, de poesia, é um outro olhar, né? Então, todos esses, o que às vezes é considerado desvio num gênero, em outro não é, né? Em outro é justamente a potência daquele texto. Então, a gente tem que, né, ter esse escopo, né, que vem da história, vem da cultura de um modo geral, das artes. E a gente falando de livros, só fazer uma introdução, um teaser aqui para a gente falar no final dele, mas você foi revisora do Pensar e Repensar Sorocaba, que é um título, né, uma obra que vai ser lançada no final deste mês pela editora Cubili, e que traz capítulos feitos por vários sorocabanos, várias pessoas ligadas aí à pesquisa em relação à cidade de Sorocaba, né? Então, Pensar e Repensar Sorocaba é uma obra que vai ser lançada no final do mês. A Bruna comenta um pouquinho depois. Agora, eu queria entrar nessa questão do clube de leitura. Você, como mediadora, você participa do clube de leitura Leia Mulheres desde 2016, é isso? Isso. O projeto Leia Mulheres, ele existe desde 2014, né? Então já vai fazer 10 anos. Começou como uma provocação no Twitter por uma escritora inglesa. Aí, em 2015, veio para o Brasil, né, 3 mulheres em São Paulo que decidiram levar essa provocação para o físico, né, para o espaço público, tipo, olha, vamos então nos reunir e conversar sobre livros escritos por mulheres. E como essa é uma demanda ali que até aquele momento estava um pouco suprimida, acabou explodindo para todos os lugares, né? Aqui em Sorocaba chegou em 2016, né, por meio de 2 professoras, a Francine e a Fernanda.
Foi nesse mesmo ano que eu comecei a participar só como entusiasta mesmo, né? Que eu queria voltar a ler literatura, porque você sabe muito bem, né? Na época de graduação, de pós, a gente acaba ficando focada 100% naquilo que a gente precisa estudar para escrever, né? E eu sentia muita falta de ler outras coisas, de conhecer outras coisas. E o clube de leitura me permitiu esse contato. E em 2018, daí eu fui convidada para ser a mediadora. E desde então, estou à frente. Onde que, em 2016, onde vocês se reuniam? A gente se reunia num espaço mofo, que ficava ali no Jardim Paulistano. A gente se reunia uma vez por mês, aos domingos, né? E depois, por um período, a gente levou esse projeto para vários locais da cidade, né? A gente se reunia, às vezes, em alguns cafés, praças, né? A gente quis expandir mesmo e circular um pouco mais. Veio a pandemia, a gente levou para o formato online, né, digital. Uma vez por mês? Sempre uma vez por mês, até para dar o tempo, né, para leitura, porque cada mês é um livro diferente. Alguns clubes, às vezes, discutem o mesmo livro, né, separado por capítulos. A proposta do Leia Mulheres é que cada mês seja uma obra diferente. E ficamos, né, por um período no formato online, e agora a gente se reúne uma vez por mês no Sesc e também online. Por quê, Fê? Porque durante a pandemia, muita gente de fora se juntou, né? Pessoas de Indaiatuba, Campinas, Tatuí, às vezes até de outros estados, né? E eu fiquei com muita pena quando a gente voltou para o presencial dessas pessoas não continuarem conosco. Então, eu sugeri isso, né? Um mês a gente faz online, outro mês a gente faz no presencial. E tem funcionado. Que bom. Tem funcionado. E agora, dia 17 de agosto, acontece lá no Sesc, né? Acontece no Sesc, é um livro de uma escritora brasileira, né, da Giovanna Madalosso, se chama Teta Racional. É muito bacana o título, né? Muito, muito. É um livro de contos e eu estou ainda no processo de leitura, né? Mas já estou encantada pela escrita dela. E como que acontece a mediação? Ia falar facilitação, mas a mediação, né? Mas não estaria errado usar esse termo e eu tento seguir um estilo de mediação muito tranquilo, assim. Eu não estou ali, eu sempre reforço isso. Os encontros, os clubes, né? Eles não têm esse viés didático, né? A gente não está ali para fazer debates muito acadêmicos, né? Ficar discutindo ali as vírgulas do livro, a qual escola ele pertence, nada disso, né? Geralmente eu trago algumas informações sobre a autora, algumas informações sobre como aquele livro nasceu, né? Mês passado, por exemplo, nós lemos um livro de uma síria, né, a Dima Vanus, A Família que Devorou Seus Homens. Né? Só o título é incrível e o livro... são maravilhosos. São maravilhosos e, assim, o livro como um todo é encantador, é daqueles que você leva para a vida, sabe? E, por exemplo, é um livro que chegou por uma editora, né, brasileira, Tabla, que é focada em traduzir títulos, autores do Oriente Médio. Olha. Né? Então, essas informações são legais, né, para uma mediadora trazer para o público, porque às vezes aí a pessoa sai daquele encontro, né, chega em casa, vou procurar mais sobre essa editora, vou procurar mais sobre essa autora. Outros títulos, exatamente. Então, o meu lugar ali é isso, é fazer essa introdução, né, claro, também fomentar ali algumas discussões, né, puxar alguns pontos assim que eu julgo pertinente, né, mas o encontro ele vai ganhando vida por si só. E aí a pessoa pode aparecer, não precisa fazer uma reserva, uma inscrição? Nada. Os encontros eles são abertos a todos, né? Eles são gratuitos, é uma premissa também do Leia Mulheres. Nós, mediadoras, não ganhamos nada, né? Financeiramente, porque eu falo que os ganhos são outros, né? Muito maiores, muito mais importantes. E para a participação também não é exigido nada.
podem participar mulheres e homens, porque às vezes as pessoas me perguntam, o projeto é Leia Mulheres, aí só pode participar mulher também. Eu falo que não, né? São bem-vindos, inclusive, porque uma coisa muito bonita também dos encontros é que a gente nunca fica falando só sobre o livro, né? Sim, traz pra vida, né? Traz pra vida. Eu brinco que, às vezes, a gente fala que vai discutir o livro, mas é um pretexto pra gente se reunir e conversar sobre tudo. E é muito bacana que daí os homens que se reúnem, né, que estão ali conosco, eles estão ali mesmo de peito aberto para aprender. Né? Eles não se tornam protagonistas, né? Eles não estão ali também para mediar. Combater algum depoimento, alguma narrativa, imagina, né? Então, exatamente. Então, eu percebo, assim, que principalmente quem participa, né, por muito tempo, ele já vem, assim, com outras falas, né? Já também levam essas experiências do clube de leitura como um aprendizado para a vida, de fato, né? Para repensar algumas ações, o lugar no mundo, né? E aí tem uma idade, a partir de alguma idade para frequentar? Como os livros... Ou é só adulto, adolescente não? A gente nunca impediu, né? O acesso, é que a própria escolha dos títulos, né, às vezes não é tão apropriada, né? Sim, não é uma literatura tanto, jovem, né? Exatamente. Nós já lemos, inclusive, de uma autora brasileira também, que já se enquadrava um pouco nessa literatura jovem adulto, que eles chamam, né? Mas o público acaba sendo já a partir de 25, 30. Tá. E aí, curadoria. Como que você seleciona esses livros? Ou vem da Leia Mulheres Nacional? Como que é a Isso escolha? também varia muito, né? E isso que é legal, porque acaba sendo uma experimentação ano a ano, né? Alguns anos, as mediadoras de São Paulo, elas lançavam desafios, né, de leitura, porque muita gente gosta, né, de ter isso. Esse ano eu quero ler 12 livros, 20 livros. Daí elas lançavam esses desafios com algumas metas ali, por exemplo, janeiro vai ler uma autora brasileira, fevereiro vai ler uma autora africana. Legal, entendi. Né, tinham essas temáticas. Esse ano, por exemplo, né, eu sempre faço a curadoria alguns meses, né, de antecedência. Então, para 2024, eu comecei uma curadoria no final do ano passado e eu quis, daí, esse ano, receber indicações do público. Então, eu abri um forms, né, e falei, que livro vocês gostariam de indicar, por quê, né? Recebi muitas indicações, muitos títulos legais e, a partir disso, daí eu fiz uma curadoria. Né? E a minha curadoria, principalmente, se esse livro está disponível, né? Se é fácil a aquisição, se tem um valor também legal, que a gente, infelizmente, sabe que os valores, né, de livro no Brasil, né, são valores, às vezes, impeditivos. Então, eu tento sempre, né, privilegiar livros que, às vezes, a gente consegue achar uma boa promoção, ou entrar em contato com a editora e ter alguma facilitação ali na aquisição. Então, sempre tenho esse olhar, né? E, claro, trazer sempre uma literatura plural, né? De autoras negras, autoras LGBT, QIA+. Então, tento diversificar o máximo possível. E as próximas vão ser de quais países? Como que está essa diversidade também regional? Temos mais brasileiras, né? Teremos uma autora também do Oriente Médio. Coincidentemente, esse ano já lemos 3 autoras do Oriente Médio. Eu acho que o momento também pede, né? Pede cada vez mais que a gente conheça, né? Que saiba o que está acontecendo lá. Então, temos aí ainda um passeio por vários locais. Tem a Han Kang também, que é da Coreia do Sul. Então, vamos falar sobre ela, que é uma das minhas autoras favoritas também, né? Que escreveu A Vegetariana. Coreia do Sul tá vindo com força, né? Tanto em audiovisual quanto nas letras. Sim. Muito legal, porque agora tá tendo mais acesso, facilidade nesse acesso também. E tá sendo democratizado autores coreanos, né? Sim,
e sempre com uma visão muito crítica, né? Eu acho que no audiovisual, no cinema, né, tivemos aí produções que realmente nos impactaram, né, para o que acontece ali, porque é sempre vendida uma imagem de uma sociedade civilizada, avançada tecnologicamente, e quais os custos, né? Qual o preço disso. E na literatura, principalmente a produzida por mulheres, a gente vê muitas denúncias também, né? De assédio, de abuso, né? De como é uma sociedade muito machista. Então, nos abre mesmo os olhos para uma realidade. E ver que existem repressões que acontecem e são similares, né? São similares, exatamente. Apesar da distância geográfica, né, a gente, infelizmente, se une nessas violências, né? E nesses silenciamentos, principalmente. E aí, para acompanhar, por exemplo, o próximo livro, você falou que vai ser dia 17 de agosto, lá no Sesc, que horário? Nós começamos lá às 10h30. Às 10h30 e volta 1h, 1h30? Os nossos encontros duram 2 horas. 2 horas. 2 horas e às vezes eu ainda tenho que, olha, infelizmente acabou o tempo, porque senão vai. Então, depois, para acompanhar os próximos livros, é @Leia Mulheres Sorocaba. Tudo junto. Tudo junto. Então acompanhe, Leia Mulheres Sorocaba tudo junto, porque daí lá você posta, né? A programação, próximo livro. Precisa ir já com o livro totalmente lido? Não precisa, né? Sempre reforço isso também. Se conseguir ler, sempre melhor, né? Eu sempre peço desculpas por possíveis spoilers, porque, né, às vezes são inevitáveis. Mas não precisa ler inteiro. Às vezes, se também não teve oportunidade nem de adquirir o livro, ou se ele não estava disponível nas bibliotecas, não tem problema, né? Às vezes as pessoas saem dali mesmo e daí que conseguem pegar o livro. Às vezes estavam em dúvida se iam gostar ou não, e com o encontro, né, acabam tendo ali a coragem, às vezes, de ler até, né, aquele título. Porque então, funciona também como... vai instigar a pessoa a procurar e a ler, né? Exato. E participar, imagino, também dessa experiência é importante, porque é uma experiência de trocas ricas, né? Muito ricas, muito ricas. Eu sempre comento, né, nos encontros que é uma chance de nós relermos aqueles livros pelo olhar do outro. Né? Quantas vezes aconteceu de... às vezes ler e não gostar do livro, ou não gostar de determinada personagem, e quando outra pessoa vem e fala, a gente muda o olhar. Muda o olhar. Às vezes o livro ganha uma potência que a gente não percebeu numa primeira leitura. É muito rico, né? Uma pluralidade. Esse ganho. É interessante até, porque agora vem, assim, na mente, pensando como é importante esses espaços participativos coletivos. Sim. Até para se pensar a sociedade também, né? Então, não é uma questão que fica na literatura, é uma questão que realmente vai para a vida, nesse sentido também do habitar outros espaços, de ser respeitoso com outros olhares, de entender também o olhar do outro, né? Trabalhar o altruísmo também. Sim. E também de enxergar, desvelar os preconceitos, as discriminações, as violências. Exatamente. E como o nosso grupo ele é muito plural, né? Tem professoras, tem pessoas ali da área da saúde, pessoas de diferentes idades, né? Como a gente começou falando. É a partir dos 25, mas participa pessoas de 50, 60, 70 anos... né, já tivemos encontros com pessoas, né, nessa faixa etária. Então, a gente consegue ter um olhar abrangente, né? Às vezes, a gente está lendo um livro ali e alguém traz uma questão do etarismo, né, que, né, nós, a nossa faixa etária, às vezes nem temos, né, pensando nisso. Uma vivência em torno daquilo, né? Questões de saúde mental também sempre surgem nos nossos debates, né? Porque pessoas que têm essa experiência trazem também esse olhar para os encontros. Então, é muito rico mesmo. Eu acho que quanto mais nós fomentarmos esses espaços coletivos, e não só na área da literatura, né? Tem a Fernanda, por exemplo, com o Cineclube, que, né, já participei de encontros lá também, e
é a Fernanda já veio aqui também para divulgar. Sim, ela é maravilhosa, né? E é o mesmo espaço, assim, rico, e você vê que as pessoas estão ali realmente dispostas não só a falar o que elas acharam, mas também escutar, né? Aquela escutativa, como a gente fala. Perfeito. Agora a gente vai passar um pouco do clube de leitura, né, do Leia Mulheres, mas continuando com livros. Sim. Queria que você falasse como que você chegou, né, no livro que vai ser lançado agora pela editora Combine no final deste mês, né? Pensar e Repensar Sorocaba. É um livro que traz história e que traz um pouco de literatura também, ou não? Literatura não diretamente. Tudo baseado com histórias e vários capítulos dessa história. Exatamente, né? Um pouquinho ali de pré-história, depois história, né? Mas muito legal você perguntar dessa questão literária, porque já temos projetos, né, para esse olhar um pouco mais cultural sobre a história de Sorocaba, né? Mas vamos lá. Esse convite para participar desse projeto partiu de 2 amigos, o Cícero e o Pedro, que também já estiveram aqui, né? E eu os conheci também por meio do clube de leitura, né, do Leia Mulheres. Eles participavam até antes do que eu e desde então, né, nós temos esse contato e essa afinidade também em torno da literatura, dos livros, né? Tem essa coincidência também de formação, né? O Pedro da história, o Cícero das letras e eu que acabei indo para as 2 áreas, né? Então, eles me fizeram esse convite para participar como organizadora também, né? Então, somos nós 3 na organização desse livro. E para pensar, de fato, né? Que caminhos esse livro teria, né? Tanto que inicialmente ele teria aí várias frentes, né? Pensar Sorocaba a partir dessa ideia do tropeirismo, do bandeirantismo, da Manchester paulista, da Sorocaba conservadora e também da Sorocaba como esse espaço de que não tem cultura, né? Que às vezes a gente até ouve, cai nisso, mas aqui só tem determinado tipo, né, de evento, não tem, aqui não tem show, aqui não tem museu, aqui não tem cinema, enfim, né, a gente sempre ouve essas coisas, principalmente em relação a São Paulo, né, que acaba sendo a nossa referência. E daí, esse último viés, repensando, né, a organização do livro, a gente pensou que só ele já daria um projeto à parte. Né? Então, talvez venham algumas coisas aí nos próximos meses nesse sentido, né? De repensar Sorocaba também como esse espaço em que a cultura é efervescente, ela existe. Não é um deserto cultural. Não é. Não é. Exatamente. Então, nós focamos nessas outras frentes, né? Fizemos os convites, né? Inclusive você recebeu. Muito obrigada pelo convite. Imagina, gente, que fica feliz, né? Foi um dos capítulos mais interessantes também, né? De repensar aí a Noite do Beijo, né? No contexto da ditadura que marcou Sorocaba, né? Aqui também sofremos e ainda sofremos, né? Sim. Esse é um dos capítulos do livro. Sim. São, no total, quantos autores? Você lembra? Acho que foi um pouquinho menos que isso. Nossa, eu preciso... 10, 12, por aí. Isso. São 10 capítulos. Nós terminamos com 3 capítulos. 3 capítulos. E muito diversos, né? A gente começa ali com arqueologia, né? Para pensar. Eu acho muito interessante essa questão da arqueologia, que Sim. não é divulgada, não é comentada, né? Então, existem pesquisas que a gente não sabe. E é legal do livro trazer isso. Sim. Dessa Sorocaba, dessa época pré-histórica. Exato. E dessa existência, né? Porque às vezes a gente pensa esses marcos, que nem Sorocaba vai fazer 370 anos. Sim. Mas a história dela não tem 370 anos. Exatamente. É um livro que vem, né, para comemorar o aniversário de Sorocaba. Muitas aspas. Com muitas aspas, né, essa comemoração, porque, como você diz, traz a história para além desses 370, né? Exato, traz a história para além dessa idade, né, e das pessoas, né,
que aqui passaram, né? Então, é uma pesquisa muito interessante que fala sobre a ocupação indígena na região. Então, a gente começa aí, depois passa também pela questão do tropeirismo, passa pelas mulheres, passa pela própria imprensa, né? Tem um capítulo muito interessante de uma estudante do Instituto Federal, né, que repensa também, por exemplo, a representação das mulheres no jornal Cruzeiro do Sul, né, que ainda hoje é um dos principais veículos, né, de imprensa, de comunicação aqui da cidade, e também traz um pouquinho do que tínhamos, né, como, por exemplo, o jornal Operário, né, que já não existe. Então, é um conhecimento que a gente ganha, e eu falo assim, para mim também foi muito rico, porque eu não conhecia, sabe? Muitas abordagens diferentes. Muitas abordagens, todas muito ricas, todas que eu sei que vão ter vários desdobramentos, né? Porque a ideia do livro é isso, né? Não é apagar o que já foi escrito sobre a história de Sorocaba, nunca teve esse viés. Pelo contrário, é trazer outras visões, né? É trazer esse repensar, né? E abrir, deixar provocações para que outras pesquisas venham, para que outras visões venham, porque é isso que enriquece, né? Essa pluralidade, né? Como a gente falou dos encontros ali presenciais. Quanto mais pessoas, né, de diversas etnias, idades, vivências, né, estiverem ali, melhor. E isso a gente também pode colocar no campo da pesquisa. Isso é muito bacana. E é legal que vocês também permitiram, né, a escrita dos capítulos, dos textos, em parcerias. Por exemplo, eu faço um capítulo junto com a Amanda Mancuso, que é uma cientista social. Então é bacana também porque há essa troca também, esse espaço de diálogo para a escrita ali, que é de um livro coletivo. Exato. Né? Então já parte também desde o início de uma abertura de diálogo. Isso é bem rico, muito importante. E é legal de falar que aqui no Porque Cultura a gente vai falar esse mês bastante sobre esses capítulos, porque cada um traz um olhar para Sorocaba. E a gente vai aproveitar então, que é o mês, né, do aniversário da cidade, para debater, para refletir sobre esses temas. Sim, sim. Foi até colocado no livro, né? É uma obra escrita a muitas mãos, né? E nós buscamos deixar o mais aberto possível, né? Nós convidamos pessoas, né? Você participou de reunião, sabe bem, que acreditassem de fato na proposta geral do livro, né? Que é esse olhar mesmo para a cidade diferente. Sim, aí é bem distante de uma história oficial, ou seja, trazendo várias vozes. Exato, exatamente. Trazendo várias vozes e saindo um pouco desse lugar comum, né? Que acaba sendo até um pouco preguiçoso. Exato. Né? Você, ano a ano, né? Reforçando aqueles estereótipos, aquele senso comum. E é muito difícil, às vezes, você ir contra, né? Essa maré, né? Que é reforçada desde ali da pré-escola até meios de comunicação, né? A gente vai ver ali dia 15 de agosto, né? A mesma coisa sendo falada. E livros como esse, né, que nós estamos envolvidas, mostram que não, né? Que existem pesquisas, existem pessoas pensando diferente, buscando, né, vivências diferentes, e que, infelizmente, às vezes não tem uma visibilidade tão grande, né? Que às vezes ali ainda fica dentro daquele meio acadêmico, que a gente sabe que nem sempre extravasa, né? As paredes. Pelos muros, né? Exato. E aqui em Sorocaba nós também temos instituições acadêmicas, né? Fazendo essas pesquisas. Temos o Instituto Federal, temos a UFSCar também, né? Que tem uma linha ali de pós-graduação muito interessante. Então, a gente precisa dar essa visibilidade, né? Sim. Não só para esses eventos, né? Como eu estou também diante, né? Com esse viés um pouco mais cultural, mas também esse viés acadêmico mesmo, porque às vezes vem essa sensação de que as pessoas sequer estão pesquisando Sorocaba. Que também não é verdade, assim como também não é verdade que é um deserto cultural, ou seja,
Tem que ter visibilidade, justamente para ser mais democrático, as pessoas acessarem e aí também se sentirem à vontade para começarem a fazer suas próprias pesquisas, suas próprias andanças aí nesse cenário, né? Isso, e estimular, porque eu também entrei nesse projeto a partir de um incômodo, né? Que eu até compartilhei com o Cícero e o Pedro. Às vezes eu sentia, até sinto, Sorocaba como esse lugar de não permanência, né? Esse lugar de que às vezes você volta, mas sempre com um olhar assim de preciso sair daqui para estudar, para ter acesso a bens culturais, né? Viajar. Parece que Sorocaba realmente não tem nada, né? E não é essa a verdade. E em frentes que, de fato, não existir, por que nós, enquanto sorocabanos, não podemos criar? Sim. Né? E eu acho que um livro como esse e tantos outros projetos, né, que estão sendo feitos, eles podem fomentar justamente isso. Olha, talvez aqui realmente a gente não tenha, né, uma experiência tão grande ou não tenhamos, né, iniciativas mesmo, né, em alguns sentidos, então nós podemos, né, nós podemos. Sim. Né, deixar aqui tão vivo quanto capitais, quanto outras cidades, né? Sim, nessa potência que é Sorocaba de 600 mil, mais de 600, 700 mil habitantes, né? Sim, eu já ouvi algumas pessoas falando que talvez até já passou, né? Disso. Vamos ver no novo censo. Muito sim, bom. Sim. Então a gente fica com o convite aqui da Bruna para vocês participarem, né? Conhecerem o projeto Leia Mulheres e também de acompanharem, acho que é @Cubile Editorial. Isso. Para vocês observarem, logo aí na próxima semana vai ter a divulgação do lançamento desse livro e acompanhar os outros projetos também, tanto da Bruna, passa o seu @ também. O meu é bruna.bengozi. E aí, G-O-Z-I. Isso. E tá aqui também na descrição, né? Sim. Então, tem alguma questão que você queira falar, que eu não tenha perguntado? Não, eu deixo, né, reforço o convite para que participem, né, não só do meu projeto aqui, né, do Leia Mulheres, mas tem o Cineclube, né, que também é voltado para filmes, né, que... Tem o Bechadel, que é o da FERJEC, e tem aqui também no Sindicato dos Metalúrgicos, Isso. às quintas-feiras, sempre às 19 horas. Também, tem outros clubes de leitura também, né, tem no SESC, eu sei que tem também um grupo fazendo encontros mensais na Nobel, né, e deixo o convite também para que mais pessoas façam clubes, façam cineclubes, né? Se precisarem entrar em contato comigo para pegar alguma dica, alguma orientação, estou aqui, né, disponível, porque é isso, a gente precisa realmente fomentar essas iniciativas e descentralizar também, né, que é muito importante. Porque às vezes a gente acaba ficando sempre nos mesmos locais, as mesmas pessoas circulando, né? Aqui em Sorocaba acaba sendo muito comum, né? Fica muito nichado. Então, eu deixo aqui esse convite, né, essa provocação também, eu gosto de falar isso, para que outras iniciativas surjam, né? Porque tem espaço para todo mundo, né? É o que eu sempre falo, e também dialogando com o livro, né? Que Sorocaba não tem dono, não tem dona, né? Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo, mas é de tantas outras denominações. Então, tem espaço para todo mundo, né? E quanto mais plural, mais rica for, todos nós ganhamos. Perfeito, é isso mesmo. Eu me senti super provocada, já vou provocar também uma amiga para a gente ir no Leia Mulheres, Por a Laura favor. Arato, que inclusive você conhece. Conheço, a Laura é uma amiga muito querida, já trocamos então, já estou provocada figurinhas. a convidar e levar uma amiga. Laura, por favor. Obrigada, este é o Porque Cultura. Acompanhe a entrevista completa no Spotify, no YouTube. Você pode, se você estiver vendo escutando pelo Spotify, pode ver pelo YouTube, pode compartilhar os links também. E eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. Então, até a próxima.